Fala, fiel, Lili Nascimento trazendo as últimas do nosso Corinthians, diretamente lá do CT do Timão. E a dívida com Memphis Depay, que já supera 20 milhões, ele acaba de receber mais 6 milhões, fiel. 6 milhões por conta de mais uma meta alcançada. Corinthians que briga pelo título da Copa do Brasil e ganhando, o Memphis teria mais uma meta alcançada, mais milhões na sua conta. Lili Nascimento trazendo tudo agora também da partida de Bragantino e Corinthians e também a decisão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Muita informação de bastidor no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Fica aí. Vamos ver o Corinthians, hein? Olha só o Memphis, hein? Vai renovar números do... Olha só o Memphis, hein? Vai renovar números do Memphis em 57 jogos com a camisa do Corinthians. A gente tá assistências 14, bastante coisa, hein? É o primeiro em assistências, vitórias garantidas 6, chances claras 15, finalizações no alvo ele é o segundo com 57, ações na área rival também é o segundo. Em setembro de 2024, então completando aí um ano, né? Um pouco mais de um ano à frente do Corinthians, ou dentro do Corinthians. Lili Nascimento, vamos lá, hein? Esses números, claro, são avaliados. Faltou uma linha ali, dívidas do clube com o jogador, Lili? Essas dívidas existem demais, né? Até importante, Felipe, ficar aí para ajudar a fazer os cálculos, porque cada vez que você estava lendo aí essa tela do Memphis, né, falando sobre os números dele, eu estava ouvindo barulhinho de caixa, porque isso significa também dinheiro, né? Todo o contrato que foi feito com ele ainda na era Augusto Melo, ele tem muitos bônus, bonificações, luvas também para receber, então quer dizer que agora ele bateu as 30 participações em gols, tá? Contando gols feitos e também assistências. Isso quer dizer que ele bateu a última meta, então ganha mais de 6 milhões de reais por essa meta batida. Esse é um ponto. Também tem a questão de ser relacionado para 70% dos jogos. Também já bateu esse valor que passa de mais de 6 milhões de reais. Fora as bonificações, né, pelo Campeonato Brasileiro, aquela arrancada na era Ramon Dias, ele também precisa receber, né, esse valor. A questão do título do Paulista também, 5 milhões de reais diretamente para o Memphis. É claro que esse valor também foi dividido para o restante da equipe, mas no contrato diz que mais de 5 milhões de reais é dele. Inclusive, se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, mais 5 milhões de reais também no caixa do Memphis Depay. Isso quer dizer que o Corinthians tem dívida com ele. 23 milhões de reais que precisam ser acertados, que já foram negociados, né, em parcelas aí. Até então, o staff do Memphis havia aceitado esse acordo com o Corinthians, com a diretoria do Corinthians, mas aí a parcela de setembro foi atrasada. Houve uma reunião com o CORE, né, o Conselho de Orientação, lá no Parque São Jorge. Muitos conselheiros acham absurdo o contrato que foi feito, os valores que foram acertados ali, né? Eu tô olhando que os jogadores estão chegando e aí, quem sabe, ele aparece. As meninas estão esperando pelo Memphis. Então, eles precisam renegociar esse valor. O fato é que o Corinthians deve 23 milhões de reais somente para o Memphis. É o camisa 10, é um dos principais jogadores da equipe, só que o Corinthians também tem outras pendências importantes, como derrubar o transfer ban do Félix Torres. São 40 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar ao Santos Laguna. Então, fica aquela incógnita, né? Pagar o Memphis, que é um dos principais jogadores, né, do Corinthians, ou acertar esse transfer ban para que o Corinthians consiga contratar jogadores na próxima janela de transferências. Situação bem complicada para o Timão financeiramente, Bruno. Aí daí, Lili, até porque eu tava tentando fazer uma conta que era assim, se chegar à final da Copa do Brasil, vencer a Copa do Brasil, beleza, vai entrar um dinheiro. Só que aí também tem uma outra bonificação que você tem que pagar pro Memphis. Mais 5. Mais 5. Isso se ele não fizer os gols aí, assistências e tal, né? Participação em gol, né? Ainda tem isso. Né? Pode passar de 30. E aí ontem a gente, quando pintou ali, deve mais 6 milhões, a gente já falou, caramba, mais essa pro Corinthians, Jailson? Eu tava até pegando aqui em relação justamente ao transfer ban, né? Porque a janela de transferência vai ser em janeiro. Ainda teve essa resenha, lembra? Porque com a antecipação do Campeonato Brasileiro, a janela de transferência teve essa janela. E até nisso foi pior pro Corinthians. E ainda tem a possibilidade, né, de surgimento de mais transfer ban pro Corinthians. Então, assim, é uma situação que é inacreditável. É impressionante o momento financeiro que o Corinthians vive. Tem o Dom que até estava me falando aqui, né, a gente estava conversando em off em relação ao contrato que foi feito. Que agora que acham um absurdo o contrato que foi feito.
Sendo que tecnicamente, a gente não pode falar que tecnicamente o Memphis não entregou, cara. Eu concordo com você. Tecnicamente, ele tá entregando e tecnicamente ele conseguiu fazer o Yuri Alberto jogar. Sim. Essa que é a realidade, porque antes do Memphis, o Yuri Alberto não estava conseguindo jogar. E tecnicamente ele ganhou o título paulista e levou o time à semifinal ajudou a levar o time à semifinal da Copa do Brasil. Sim. Não teve sucesso na Libertadores, exatamente. É verdade, mas tem esse outro ponto. E ele também falou em relação a gente brigou para não cair na temporada passada. Foi. A gente pega uma Libertadores e agora só chegou o Hilaire e o Vitinho. E aí vocês acham que a gente vai brigar por título. E não vai ser. Não vai ser isso, não foi o que aconteceu. Então, assim, o Corinthians, além disso, ainda vai ter a pressão interna do cara que quer disputar títulos, que é o principal jogador, porque ele quer disputar título também, que não vai ter como contratar reforços. Então, assim, como vai ser esse resto, né, de contrato do Memphis com o Corinthians? E é interessante que na entrevista que a Lili participou, né, ali na zona mista do jogo da Neoquímica Arena, não foi, Lili? Tem uma questão sobre o relacionamento dele com a atual direção. E aí ele responde assim, eu tinha confiança da direção antiga, que é quem me trouxe, que foi quem me trouxe, mas hoje dos que me trouxeram ninguém mais está aqui. Tá, só que os que trouxeram foram aqueles que oficializaram esse contrato, que hoje parece impagável, Dom. Exato. E aí mostra o quanto que é tudo a incompetência do Corinthians. Porque a questão técnica é indiscutível, é um jogador importante e tudo mais. Mas o Corinthians, com toda a situação financeira complicada, submeter a isso para ter esse jogador, por mais que tecnicamente seja inquestionável, isso deveria ser prioridade. O problema é que no futebol brasileiro sempre se acostumou a essa coisa de ir empurrando com a barriga, muitas vezes, a dívida. Então, é um cenário absurdo, sim. Por mais que o Memphis seja brilhante, acho que tem um retorno. E o torcedor, sinceramente, não tem direito nenhum de questioná-lo em relação mas mais uma meta que o Memphis ganha. O Corinthians se comprometeu a pagar isso, claro. Abraçou a ideia, então tem que arcar com isso. O Memphis não tem culpa de absolutamente nada em relação à dívida do Corinthians com ele ou qualquer outra dívida, porque o Corinthians se colocou nessa situação. Esse é o grande problema. E é um clube que a gente vê por diferentes problemas e por diferentes temporadas que é algo recorrente. Talvez não. Hoje é um clube com uma situação financeira assim, mais absurda. Assim, porque você está olhando o caso de polícia recentemente. Então, é uma situação extremamente delicada e por mais que você possa ter o retorno esportivo, possa conquistar o título da Copa do Brasil, não dá para considerar isso como um case de sucesso no futebol brasileiro, por mais que venha a conquistar título, por mais que dentro de campo mais uma temporada de recuperação, de conversa de rebaixamento e lutando por Libertadores mais uma vez, mas não dá para vocês considerar o Corinthians como exemplo, por mais que venha conquistar a Copa do Brasil, o que é perfeitamente possível. E essa questão das metas, não é, Lili? Muitas vezes o torcedor leva como se fosse uma culpa ou uma responsabilidade do Memphis e como o Dom que falou, não é. Eu não sei se vocês lembram como surgiu essa ideia de meta, porque essa ideia ela foi muito positiva e foi lá atrás, faz uns 10, 12 anos. Você lembra? Eu ia fazer um paralelo, mas você já está fazendo, vai. Continua. Não sei se é a mesma coisa, mas aí você fala. Quando o Paulo Nobre chega no Palmeiras, o Palmeiras não tinha dinheiro. Não tinha. Então ele não conseguia levar jogador pro Palmeiras. Lembra, Lili? Aí ele falou o seguinte, eu não posso te pagar, mas se o time atingir metas, eu vou ter dinheiro e consigo te pagar. Então o jogador tinha salário baixo, e dependendo do rendimento do time, ele ganhava uma bonificação. Porque o time não tinha dinheiro. No caso do Corinthians e do Memphis, o clube também não tem dinheiro. Só que o Memphis já parte de um salário alto e mais a bonificação. Eu ia fazer só um paralelo para jogar para Lili. O que eu ia falar que o que me pareceu é o seguinte, tem um cara de nome, tá? Tem um cara que tem um nome muito grande lá fora e, ele tá sem clube. Saiu agora ali do Atlético e tal, não tá conseguindo jogar tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse cara com nome pesado pra gente atrair investidor e tudo mais. A gente vai ter que fazer um contratinho, mas a gente não sabe se ele vai conseguir se adaptar ao futebol brasileiro. Será que ele vai conseguir entregar tudo isso mesmo? Então faz o seguinte, bota uma meta ali de 5, 10, 15, 20 pra lá. E aí, se ele atingir, a gente paga. Mas, sei lá, vai que ele não atinge, a gente não precisa pagar. É o que parece, cara. Mas seja parte de um salário muito alto também. Ok, e ainda tinha o papo, mas é o que parece. Ele não deve conseguir. Será que ele vai atingir? É verdade. E ainda tinha o papo, não, mas o patrocinador que vai bancar pra justificar. E a gente tá vendo a situação atual. Hein, Lili? Tudo isso aí pro Corinthians equilibrar.
Sim, ele bate todas as metas, né? Inclusive, essa questão das luvas, né? Que é uma premiação pela assinatura do contrato, elas foram divididas em 3 parcelas, 24, 25 e 26. O Corinthians precisa acertar as vencidas porque já em fevereiro vence a 3ª. Então, num todo, o contrato dele até o final, cumprindo todas as metas, pode chegar a 120 milhões de reais. Lembrando que a principal patrocinadora deve arcar com cerca de 57 milhões de reais. Ponto. O restante é do Corinthians e tem uma parte que está atrasada e o Corinthians precisa pagar. Tá vendo? Tá assustado, Gelson? Eu tô, cara. Porque nem as luvas, o acordo foi dividido em 3. Aí não pagou. Não. As 2 que já venceram. E igual o Maicon, a questão do empréstimo do Maicon, que também não pagou. Exato. Então, simbora, meu povo. Vamos falar do Memphis, né? As falas de Memphis. Um cara desse tamanho, qualquer coisa que ele fala tem uma repercussão muito grande. E eu chamei ele, Pedrinho Rocha, que tá sempre nos bastidores. Sempre um prazer, sempre apurando pra falar sobre isso. Pedrinho, conta pra nós sobre essas falas do Memphis e como anda repercutindo isso dentro do Corinthians. Fred, boa tarde pra você, pra todo mundo acompanhando o Globo Esporte. Olha, um jogador igual o Memphis, ele agrega muito mais do que os lances dentro de campo. Sempre que ele diz algo, seja na saída do campo ou na zona mista, repercute bastante. E é sobre isso, algumas falas dele que a gente vai fazer essa tradução, não do inglês pro português, o português mesmo pros bastidores, o que eu consegui apurar sobre o real significado dessas falas do Memphis depois do jogo do último final de semana. Boa, vamos ver a primeira então, colocar aqui no telão pra vocês aí, o Memphis Depay falando, sobre... Quer ler, Pedrinho? É sobre o que ele desejou quando veio pro Corinthians. Ele disse na zona mista que quer conquistar grandes coisas, que para conquistar grandes coisas são necessárias algumas mudanças que só as pessoas de dentro do clube entendem. Conversei com muitas pessoas de ontem para hoje, Fredão, e o que o Memphis quis dizer quando ele fala sobre mudanças que só as pessoas de dentro entendem. Ele fala sobre esse racha do CT, jogadores, comissão técnica, com a diretoria no Parque São Jorge. Há um entendimento geral de que o Parque São Jorge, essas mudanças, essa crise constante atrapalha o desempenho do Corinthians nesse ano e também pensando no futuro. O Corinthians vai pagar o transfer ban? Qual é o planejamento do Corinthians para 2026? Então o Memphis, quando fala isso, ele é um porta-voz de toda essa insatisfação dentro do CT. Então, nesse caso, essa fala joga a favor, Joga a favor, na liderança. Aí, teve aqui, a gente cornetou com o Caio ontem, que é ele falando da comparação entre os jogadores da seleção holandesa e os jogadores do Corinthians. Aí eu acho que ele foi mal, né, Pedrinho? Aí tá dentro do pacote Memphis, Fred, que ele é sempre muito sincero. Ele tava 3 meses sem fazer gols e o que eu ouvi falar sobre o Memphis no dia a dia, de ser um cara que acompanha muito o mundo Corinthians. Ele conversa com influenciadores, ele acompanha direto a gente aqui no Globo Esporte, as notícias no GE. Globo. Então ele tava muito incomodado, porque ele sabe o tamanho da corneta, o tamanho da expectativa que tinha em torno do Memphis. E claro, 3 meses sem fazer gol para um atacante, você não é pelada da TV Globo que faz 5 gols todo jogo igual você faz, né? Exato, vamos mostrar os gols aqui, né? Brincadeira. Mas, Memphis, já que você tá assistindo aí o Globo Esporte almoçando, ele falou que é injusto comparar time com seleção. Então vamos comparar time com time, Pedrinho? Time com time, as várias versões de Memphis Depay nos últimos anos, né, Fred? No Barcelona, 42 jogos, 14 gols, 2 assistências. No Atlético de Madrid, campeão espanhol, 40 jogos, 13 gols e 2 assistências. E realmente, a média de gols no Corinthians é um pouco abaixo aqui, né? Mas o número de assistências é algo... E olha o número de jogos, Fred. Memphis jogando muito na questão de minutagem desde o ano passado e esse ano também. O contrato dele vai até o ano que vem e, como eu disse, ele está muito envolvido nesse ambiente do Corinthians. Ele quer ficar, mas para isso precisa dessas garantias de qual vai ser esse Corinthians em 2026 e tudo isso passa por uma classificação na Libertadores da América, seja via Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Memphis podia fazer uma participação no Globo Esporte, alguma reportagem especial, já que ele acompanha tanto o dia a dia do Corinthians. Verdade, cola aí com nós, Memphis, fechou? Pedrinho, obrigado, meu irmão. Qualquer informação, qualquer coisa, tamo aí, hein? Pra nós, beleza?